Fala galera do YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Scriptor, rapaziada. Desculpa aí por esse tempo aí sem trazer conteúdo novo, né? É que eu tava terminando o deck de Rocket, né? E também terminei o deck de Mago Negro. Então eu vou fazer... vou jogar KC, né? Vou jogar a primeira fase da KC com esses decks, para poder trazer o conteúdo da minha versão dos decks para vocês, beleza? Lembrando que eu vou aprender um pouco com o Mago Negro, tá? Vou dar uma assistida com o Yami Everton, que ele fez o combo dele lá. Vou tentar pegar mais ou menos a build dele, tá? Mas eu vou dar uma mudada ali e vou tentar mudar um pouco as cartas que eu quero usar na build, beleza? Vamos falar agora sobre previsões de banlist, tá? No fundo, tá tocando umas musiquinhas e uns personagens falando japonês, tá? Do Duel Links, beleza? Pra poder deixar uma musiquinha mais de boa no fundo, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa musiquinha no fundo, beleza? Então vamos lá. As previsões de banish, tá? Aqui temos 4 tier list, tá? A primeira é banidas, a segunda é limitada a 1, tá? A terceira é limitada a 3 e a quarta é fora da lista. Não vou colocar a limitação a 2 porque a 2 ele tá muito esquecida, entendeu? A lista do A2 tá bem esquecida, tá bem abandonada, tá? E depois eu vou falar das 3 skills, tá? Eu vou comentar um pouquinho das skills. Pode ser que o Konami nem dá nas skills, pode ser que ela só dá nas cartas, tá? E, bom, deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessa tier list, beleza? E é lógico, compartilha, tá, o canal, rapaziada. Estamos quase batendo 500 inscritos. Eu preciso bater esses 500 inscritos para poder, poder ter uma visualização um pouco maior, ter mais pessoas assistindo o canal, trazendo mais pessoas pro canal, e isso é muito importante, tá? Pra gente poder ter essa corrente forte aí do Duel Links, beleza? Então eu botei algumas cartas aqui, tá? Que eu acho que vão limitar, algumas limitações vão mexer nelas, tá? Lógico que algumas aqui já estão na lista, tá? Algumas estão na lista e eu quero dar uma mexida nelas também, tá? Lembrando que é a minha opinião, tá, rapaziada? Então deixa vocês aí a opinião de vocês, qual vocês acham da minha balist, tá? E é isso, beleza? Lembrando que eu vou... tem algumas cartas aqui que eu não... algum deck não precisa mexer necessariamente nas cartas, mas sim na skill, tá? Então, vamos começar, beleza, rapaziada? A primeira carta é a Lure of Darkness, tá? Ela tá atualmente limitada a uma cópia, né, no jogo, tá? Mas eu acredito que ela é uma carta muito boa, tá? Não é uma carta de draw muito poderosa, tá? Ela basicamente você... compra 2 cartas e tem que banir um de trevas. Se você não comprar cartas de trevas, você vai ter que descartar a sua mão inteira, tá? Ela basicamente é uma carta de draw para todo deck de trevas, beleza? Atualmente você perdeu uma carta ativando ela, basicamente você ativou ela e vai ter que perder uma carta. Então meio que você tá comprando 2 e perdendo 2, né? Porque você tá ativando ela, banindo o monstro trevas e comprando 2 cartas. Então é 2 por 2. Ela não é tão absurda assim, beleza? Então, na minha opinião, tá? Eu acho que a Konami tem que trazer mais cópia dela no jogo, tá? Mas, Scriptor, você quer que ela saia da lista? Não, eu quero que ela vai ser limitada a 3, tá? Porque é uma carta de draw, né? E é uma carta de draw muito poderosa. E todas as cartas de draw que a Konami colocou, todas elas estão a 3, tá? Se você for agora no DL agora e olhar lá as cartas lá de baixo, todas elas estão a 3. Inclusive o Novaco também tá 3. Só que o Novaco tem um pequeno problema, tá? Ele basicamente ativa e compra uma carta. Então é 1 por 1. E ele tá totalmente focado nos FTK. Então eu mexeria no Novaco, tá? Do limitado a 3 eu colocaria ele limitado a 1, tá? Porque ele é muito poderoso, ele tá em várias decks de FTK. Todas as builds estão usando ele. Ele e mais outras 2 cartas de draw. Então ele tem que estar 1. Junto com outras cartas também que estão de burn a 1, tá? E outra carta também que tá a 3, tá? Esse cara aqui também tem que estar a 1, tá? Ou ele ser banido, tá? Mas pra mim a 1 tá de boa. Ele é limitado a 1 junto com as outras cartas que causem dano também. É legal, tá 1, beleza? Então eu acho bem aceitável ele tá 1 também. As outras cartas de draw pode deixar 3. Se algumas for muito problemáticas, já dá limitação a 1 também, junto com a no vácuo. Porque todas essas cartas que dão problema, que estão no deck de FTK, todas elas forem a 1, acabou o FTK, entendeu? Então tem que dar FTK nesses decks, beleza? Ah, mas Scriptor, você tá dando 1 a 1 no Novaco e tá liberando a Lure? É porque a Lure você tem que literalmente banir um Trevas. Se você não banir Trevas, você não vai conseguir dar o OTK. E você não tá ativando uma carta e perdendo alguma coisa.
Não, na verdade você tá perdendo, né? Você tá perdendo 2 cartas, né? Agora no vácuo não. Você só ativa e compra uma carta. Só isso. Você não perde nada. Agora a Luri, você tem que ter monstros de trevas no deck. E ela saindo do A1 indo pro A3, ela vai bater também junto com as outras. Entendeu? Então, eu gosto muito da Luri. Eu acho essa carta muito boa. Ela dá uma consistência absurda para todos os decks de trevas, inclusive Mago Negro, Rocket, todos os decks que usa trevas, ela é muito boa. É uma carta de consistência muito boa para deck de trevas. Se ela não for a 3, aí provavelmente ela entra no Limitada 2, tá? O Limitada 2 dela é bem legal, tá? Mas eu acredito que a 3 seria muito melhor. Porque hoje em dia tem várias cartas atualmente no metagame atual que estão a 3, né? Então vamos para a carta que tá todo mundo falando que tem que ser banida, tem que ser limitada, ou ela tem que tomar uma limitação muito forte. Para mim, na minha opinião, eu tô com essa rapaziada, tá? O deck de Xenobird é muito poderoso, beleza? Eu acredito que ele vai tomar 2 limitações, tá? Uma na carta e uma na skill, beleza? Sendo que tem 2 cartas que pode ter limitação, tá? E uma levezinha na skill, tá? A primeira carta que eu vou falar do Xenobird é o Amano. O Amano ele tem que ser banido, tá? Ele tem que ser banido, ele necessita ser banido. Ele é uma carta muito anti-jogo, que todos os decks que conseguem usar ele não voltar pra mão, isso cautela todos os decks do meta, tá? Mano, ele não deixa nenhum deck jogar. A Konami tentou vender essas novas cartas da nova box e nenhum deles conseguiu topar por causa do Amano. O Rocket é um deles, tá? A mecânica total do Rocket é usando monstros, né? Que tem os negates do campo. O cara vem e dá o Amano, normal summon Amano, basicamente desliga todos os decks do meta. Os decks atualmente do meta estão conseguindo jogar porque eles não sentem tanto quando o cara dá uma normal summon Amano. Mas tem muito decks que morre pro Amano, então ele tem que ser banida, tá? Literalmente tem que ser banida. Aí, outra carta que vai ser limitada é a magia de ritual, tá? A magia de ritual eu quero que ela vai a 3, tá? Porque o deck de Xenobird tá usando Book. Então, basicamente, a Konami dá uma carta fundamental no deck a 3 para não usar suportes a 3, entendeu? Mas eu acredito que só o Amano ser banido já resolve o Xenobird, beleza? Agora vamos falar na skill, tá? Aqui tá a skill, né, do Xenobird. Então, a skill tá aí. Você só pode ativar o segundo, o terceiro e o quarto efeito da habilidade uma vez por duelo. O primeiro você não pode fazer evocação normal ou especial, exceto monstros de efeito, exceto monstro espírito, normal. Você pode fazer evocação normal baixado 2 vezes por turno. Isso aqui já é um pouquinho meio preocupante, tá? Pode ser uma vez por turno, tá? Além da sua normal adicional. Porque você já dá 3 invocações normais, isso é muito poderoso. Então ela pode dar uma limitada aqui também, tá? Falar que você pode fazer uma vez por turno, tá? Só isso. Porque você pode fazer normal baixado por invocação normal 2 vezes por turno. Isso é muito forte. Então você dá uma invocação normal, você pode dar mais uma. No máximo 2, tem que colocar aqui, ó. No máximo 2 invocação normal por turno, beleza? Aí aqui tá a segunda parte da skill. Revele 2 monstro espírito ou magia ritual da sua mão, embaralhe um card no deck. Em seguida, busque o mesmo número revelado dessa forma, adicionando um monstro espírito ou magia armadilha que mencione espírito do seu deck à sua mão. Legal, você ativa, revela 2, devolve uma carta e busca 2 cartas. O que pode acontecer? A Konami pode arrumar isso igual o Despia, né? Você revela 2 cartas, embaralha uma e busca uma, né? Busca uma pra mão. Pode ser isso também, tá? Mas eu queria que a Konami nerfasse essa parte aqui, a parte 3, tá? Se apenas o seu oponente controlar um monstro, jogue um Shinato, rei do pano superior, de fora do seu deck em posição de defesa com a face pra baixo. E sua posição pode ser alterada. Aí, isso aqui, ó, ele podia colocar um ajustinho assim. Se apenas o seu oponente controlar um monstro, jogue um Xenobird, plano superior, de fora do seu deck em posição de defesa com a face para baixo. Em seguida, embaralhe uma carta da sua mão no deck. Entendeu? Então, eu queria que ela tomasse isso, beleza? Você colocasse o bicho no campo, mas você tem que devolver uma carta da sua mão no deck. Porque pra você perder uma carta, né? Não faz sentido, basicamente, o cara botar um bicho de graça no campo e ainda ganhar o quarto efeito da skill, né? Que se você controlar ele no campo, você adiciona uma mudança de coração de fora do seu deck com sua mão. Então, tem que colocar uma limitação tanto no 4 ou no 3. Essa de devolver uma carta pra mão. Mas daí você não pode devolver qualquer carta. Você devolver o monstro espírito, beleza? Ou magia ritual.
um monstro espírito ou magia ritual, beleza? É igual aqui de cima, que ele cita uma magia ritual, você revelando, né? Então, basicamente, essa skill tem que ser assim, igual, beleza? Você vai ter que devolver um monstro espírito ou magia ritual da mão para você poder criar mudança de coração ou botar o bichinho com a face para baixo, beleza? Essa é a limitação que eu daria na skill, para ela ficar um pouco mais justa. Então, com essa limitação na skill, o deck fica legal. E o banimento do Amano, deck fica show de bola, tá? A magia ritual nem precisa 3, tá? Se a Konami dá um ban list, dá um ban no Amano e limitar a skill ali pra você devolver uma carta, nem precisa dar a 3 na magia ritual, tá? Nem precisa. Mas se a Konami, tô dando uma suposição, que se a Konami não dá na skill, aí ela tem que dar nessas duas cartas, né? Essa aqui é 3 e essa aqui banida, tá? Então, vamos para o próximo deck, né? Play antes fora do meta. Ele não é necessário, ele é Exceed. Hoje em dia a gente tem muitas formas de lidar com Exceed no campo. A gente tem Impermanence, a gente tem Book, a gente tem Gota, a gente tem Book of Moon, a gente tem Cálice, tem muitos métodos para poder lidar com ele. Então ele não é preocupante. Igual o Cyber Dragon, tá? O Cyber Dragon também não necessita ele A1. Pode tirar ele fora da 1, não tem mais preocupação nenhuma, ele tá a 1, tá? E outra carta também é a Trap do Cyber Dragon, também pode tirar. Não tem mais problema nenhum, ela tá limitada. Hoje em dia a gente tem Screen Cosmo, tem MST, tem cartas e skills, né? Como o próprio Rocket que bota o monstro lá no campo. Todas as skills faz isso, né? Bota cartas no campo que pode ser ativada e tal. Então isso pro Blue Eyes e pro Shinobird e outros decks é irrelevante, tá? Lembrando que Cyber Dragon não vai se tornar no meta, tá? Porque essas cartas aqui fora da lista não saem do meta. Essa aqui tá 1, essa aqui tá 2, o deck não vai entrar no meta, então não vai entrar de maneira nenhuma, tá? Próxima carta que pode sair da lista, Serafim Estelar, tá? Ele é 3, hoje em dia ele é relevante. O deck vai voltar a usar Book, mas ele perto de Shinobird, Blue Eyes e o deck de dragões lá da Rebeca, totalmente relevante. Ah, vocês perceberam que eu não coloquei nenhuma carta aqui pra limitada do deck de dragão da Rebeca, né? Vamos comentar a skill agora da Rebeca, beleza? Você só pode usar o segundo e o terceiro efeito dessa habilidade uma vez por duelo, se o deck não tiver pelo menos 4 monstros que não seja de luz e de vento. Não, essa alocação aqui tá legal, tá de boa. Você não pode fazer evocação especial, normal, exceto de monstros nenhum, anjo e monstros dragão. Normal, limitação normal, tá? Aí aqui, você pode fazer evocação normal de um anjo Joan durante a fase principal, além da sua invocação normal baixado. E um anjo pode ser invocado em função normal se oferecer tributo. Também, normal, tá? Agora aqui, ó, a parte que pode ser limitada, tá? Revele um dragão de lustro negro 2, ou dragão de lustro negro normal, ou um anjo Joan da sua mão, e adicione um desses aqui, né, da sua mão, do deck sua mão. Envie o monstro dragão do seu deck para o cemitério. Também, normal, tá? Normal. Você revela, adiciona um para mão e joga um pro cemitério. O que pode acontecer? Essa que você revela, você devolve uma carta pro deck. Beleza? Então você revelou, você quer adicionar uma carta? Adiciona, mas você devolve uma carta da sua mão pro deck para você poder adicionar. Já é o primeiro nerf nela, beleza? E aqui de enviar pro cemitério tá tranquilo. Agora vem a terceira parte. Se você controlar um anjo, adicione Caridade Graciosa e uma destruição emplacada de fora do seu deck à sua mão. Em seguida, jogue um dragão brilhoso nível 2 e um dragão brilhante até 2 cards no total. No seu deck, composição de PC. Aqui pode ser 1, tá? Então você tá com a Joana. Você pode adicionar as duas magias, né? Pro seu deck, beleza? E jogar só um monstro pro campo, beleza? Não vai poder jogar 2, vai jogar só 1. Então, ao invés de jogar vai jogar um de cada. Beleza? Essa é uma lista legal. Um de cada. Um nível 4 e um nível 6. Não pode jogar tipo 2 nível 4 ou 2 nível 6. Não. É um nível 4 e um nível 6. Ou ainda, só um de cada. Você pode escolher ou nível 4 ou nível 6 pro campo. Então essa limitação é legal. Beleza? Eu acho bem legal essa limitação na skill. Você poder jogar só um monstro no campo. Ou o 6 ou o 4. E a parte de cima que quer adicionar carta, você devolver uma carta da sua mão no deck. Beleza? Essa é a limitação que eu queria que viesse na skill da Rebeca, tá? Da Rebeca de Dragões. Porque essa limitação no deck vai perder um pouco a força do deck, mas ainda vai continuar sendo um bom deck, um deck muito poderoso, né? Porque você vai ter, basicamente você não gasta só a invocação normal, né? Basicamente você comba tudo pro especial.
Isso obriga você a dar a normal soma dos seus dragões para você poder combar. Então essa limitação na skill é bem legal. Lembrando que essa limitação de você botar só um monstro no campo não necessariamente precisa do de cima, tá? Que você tem que devolver um monstro pra mão. É suposição, ou é um ou é outro. Ou devolve carta da sua mão pro deck, ou coloca um monstro só no campo, tá? Qualquer um deles, ou 4 ou 6, beleza? Então essa é meu palpite de banlist na skill. Mas lembrando que a Konami não sei se ela vai dar lista na skill, né? Mas o deck não tem muito o que listar. Eu até olhei lá e falei, pode limitar isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas não faz sentido. Pode até limitar a Joana 1, tá? Isso é bem possível. Porque ela tá 3, né? E o deck funciona ela os monstros normais, né? Ela pode tomar 1 a 1. Mas eu acho que não faz muito sentido, porque o deck dragão ele é bom, mas esses dois corpos que ele ganha, isso é muito forte. Fora draw, né? É muito forte também. Então botando um monstro só no campo tá bem legal. Tá bem aceitável. A música acabou, pera aí que eu vou colocar outra. Yo, what's up, guys? I'm Dead 6. Comments. Então, é isso, tá, rapaziada? Esse é meu palpite da balist do deck de Rebeca, tá? Então, vamos para o próximo deck. É Eminent Control, tá? É uma carta que tá há muito tempo, tá? Atualmente ela não é tão problemática, porque você vai ter que ter um monstro, né, pra poder ativar o efeito dela. Eu acredito que ela indo a 3 tá bem de boa, tá? Hoje, atualmente, a 3 tá bem tranquilo ela. Que ela fica junto com o Book of Mon. Beleza? Então ela, limitada, é bem legal. Lembrando que ela ganha um pouco mais de força porque as skills colocam monstros no campo, né? Ela fica um pouco mais forte. Mas eu não acho tão problemático hoje em dia porque o próprio Book consegue alterar ela, tá ligado? Porque você tributa seu monstro e dá alvo monstro no oponente, o cara pode simplesmente dar um Book e flipar o bicho dele pra baixo, né? Então, eu acho a 3 bem legal, tá? Jardim mais verde pode ir a 1, tá tranquilo pra mim, tá? Hyperion do Synchro dos representantes pode sair da lista, tranquilo, tá? Junto com o Bomba Topológico e o Brave também pode sair. Gazela também pode sair e a Trap do Tachyon também pode sair, tá? A Gazela saindo e a Trap a 1, deixa aí, se acontecer alguma coisa com o deck de Samaguade, a Konami pode simplesmente voltar a Gazela 1 de novo, entendeu? Então deixa a Trap ali limitada a 1 e ela sai, né? Que daí se acontecer alguma coisa, opa, a Gazela volta a 1, entendeu? Então é bom deixar assim. A Trap do Tachyon fora da lista, a limitada a 1 não faz nenhuma diferença, o Tachyon não vai se tornar meta sem ela na lista, pra mim irrelevante. O que o deck pode usar é Mosca Renasce, isso não faz nenhuma diferença. Bomba topológica também não faz nenhuma diferença. Chegou o outro bomba topológico, né? O nível 3. E não foi usado. O nível 4 pode até ter usado. Mas depende muito do seu deck. Porque toda vez que ele entra na zona, ele destrói todas as invocações especiais. Então, se você tá com ele no campo e você não quer que seus bichos sejam destruídos, você nem faz ele. Você faz uma Gods, que é um link muito melhor, né? A Gods é muito melhor do que ele. Então não acho tão problemático ele fora da lista, não, tá? E o Brave também é totalmente relevante, tá? Hoje em dia. Tem book, tem permanence, tem um monte de coisa aí. E dando um book nele, praticamente desliga ele, né? Então não faz sentido ele tá a 1 também, tá? Outra carta que eu queria que fosse a 1 é a Corrente da Concentração, tá? É uma carta muito problemática, tem um novo FTK usando ela, tá? Ela... Opa, desculpa, rapaziada. Ai, engasguei com a saliva. Ela é bem problemática. Todos os decks que utilizem FTK estão utilizando ela para dobrar o ataque, né? E ela a 1, junto com essas cartas problemáticas também.
seria bem legal, tá? Ela não entra no jogo, ninguém usa ela. Cara, cartas assim que ninguém usa, que tá dando problema de FTK, põe a 1 ou bane, tá? Que já resolve o problema, tá? A Trunade eu queria a 1 também, tá? Uma carta que seria legal a gente ter pra gente poder usar nas nossas decklists. Ia ser a carta mais poderosa 1, né? Do limitado a 1 que a gente ia usar em todos os decks, basicamente, né? E uma cópia dela tá bem tranquila, tá? Deixa ela limitada a 1, junto com a grama também a 1, tudo a 1. Porque não tem problema nenhum essas cartas ir a 1, tá? Eu não vejo nenhum problema elas ir a 1. Emily Controle a 3 também tá bem de boa. Se ele for a 2 é mais problemático. É legal ele a 3 porque tem várias cartas dos decks atuais que estão com limitação a 3. O próprio Book of Moon, né? Book of Moon não, Book of Eclipse, né? Então, ele a 3 tá de boa. E a Trunade já passou da hora de ela ir pra 1, né? Já passou da hora de ela sair do banido e ir pra 1. Porque hoje, atualmente, ela não é tão problemática assim. E você consegue até negar uma Trunade, né? Com a Impermis. Se o cara deu deixou um monstro num campo de efeito e o cara deu uma Trunade na mesma coluna que você setou a Impermis, você pode ativar a Trunade só por ativar, dar uma negação no monstro de efeito que ele colocou, né? Por a skill, alguma coisa assim. Em resposta a isso, a Trunade é negada, tá? Então ela, hoje em dia você até consegue negar ela. O próprio deck de Rocket consegue negar ela. O deck de Blue Eyes vai forçar a trap, né, do Blue Eyes. Mas o Blue Eyes, ele meio que ignora completamente a Trunade. Ele perde a trap, mas ele tem outras interações para poder fazer. E é bem de boa ela, tá? Agora vamos para o Blue Eyes, tá, rapaziada? É o seguinte, na minha opinião, tá? Eu queria que a guitarra e a trap fosse as duas a 3, tá? As duas se limitada a 3. Daí você mexe com a consistência e mexe com a agressividade do deck, tá? Você mexe com os dois numa boliche só. Os 2 a 3, aí você vai ter que decidir se você usa uma guitarra e duas traps ou duas guitarras e uma trap, tá? Isso deixa o deck bem fraco, tá? Mas eu acredito que a rapaziada vai usar duas guitarras e uma trap só, porque a trap você consegue trazer pela skill, né? Já a guitarra não. E a skill do Blue Eyes, o que você gostaria de mexer na skill do Blue Eyes? Rapaziada, o que eu gostaria de mexer na skill do Blue Eyes é o seguinte. A carta que você abaixar com a skill, ela não pode ser ativada no mesmo turno. Ela não vai poder ser ativada no mesmo turno, tá? Mas isso aqui nem precisa, tá? Nem precisa disso aqui. Você revelar um Olhos Azuis da sua mão e adicionar um card de Olhos Azuis ou outro card que menciona da sua mão, também pode ser nerfado também para você devolver uma carta da sua mão pro deck. Pode ser isso também, tá? Mas eu acredito que a skill não precisa muito não, tá? Só essa limitação da trap com a guitarra, as duas a 3, tá? Já tá legal. Ou pode ser assim também, tá? A Majesta 1 e a guitarra 3. Pode ser assim também, beleza? Mas eu acho que assim é melhor. Porque mexe tanto na consistência como na agressividade, né? Contra a trap do deck do Blue Eyes não consegue, enfim. E a lista sim, pra mim, tá muito boa, tá, rapaziada? Pra mim essa lista tá muito boa. Mas o principal que todo mundo quer é o Amano ser banido, tá? Ele tem que ser banido, ele necessita ser banido, tá? Se ele for banido, já é uma list, já é uma banlist muito boa, tá? Já é uma banlist muito, muito boa, tá? Ele tem que ser banido, ele necessita ser banido, tá? Ele precisa, é obrigatório a Konami banir esse cara, tá? Ou ela mexe na skill do Xenobird pra não buscar ele. Porque tem uma skill no jogo, né? De espírito que você não pode buscar terra, espírito de 1900 de ataque, 1500 de defesa do seu deck sua mão. Então ela bota ali pra não adicionar uma mana. Então pode ser que a Konami coloca na skill do Xenobird pra você não adicionar a mana, entendeu? Só que tipo assim, tem monstros e espíritos que conseguem buscar ele, né? Como o ritual nível 4. Você tributa e busca uma magia de ritual e um espírito do seu deck sua mão. Então é melhor mesmo banir, tá? Bane logo ele e resolve o problema, tá? Dos A1, todas as cartas aqui estão legais, tá? Deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam da banlist, né? Da previsão de banlist que eu dei, tá? Lembrando que é a minha opinião, tá? É a minha opinião e é o meu gosto que eu gostaria de ver essas cartas limitadas e fora da lista, limitada a 3, tá? Deixa nos comentários aqui qual é a opinião de vocês, tá? Sobre a previsão de banlist nos comentários, beleza? E da opinião de vocês também, o que vocês acharam da minha previsão de banlist, beleza? Todas elas aqui estão bem legais, tá? Todas elas estão bem aceitáveis. Deixa o Power Creep de magia mais forte, né? Como tem 3 magias aqui muito poderosas, que vão ganhar espaço, né?
3 não, são 4 na verdade, né? A Trunade, o Jardim, Emily Controle e a Lure of Darkness. 4 cartas genéricas de magia muito poderosas, né? Isso deixa as magias mais poderosas ainda do que já são, né? Porque atualmente a trap mais poderosa atualmente do jogo que consegue ter espaço na metagame atual é Impermanence, né? Que você tem ele como tanto Hand Trap como Board Break, né? E aí você vai ter essas 3 cartas aqui muito poderosas que você pode lidar tanto como um monstro, como com magia armadilha e como o draw do seu deck. Isso é muito legal e deixa as magias respirar um pouco mais e ter mais interações, né? Lembrando que você consegue cauterar de boa o monstro que deu alvo, né, com o book. Você basicamente pode setar o monstro que tomou a mini controle para baixo e não vai roubar você. E o cara perde monstro ainda, né? É uma carta custosa muito alta, tá? Você tributar um monstro seu para roubar um bicho do cara. Porque tem outras cartas no jogo, né? Que basicamente você só rouba o bicho do cara. Só que é lógico, não é magia rápida, né? Então ela ganha um pouco mais de força. Mas lembrando que é só a minha opinião. Pode ser que a Konami não faz nada do que isso que eu falei, tá? Tudo que isso que eu listei, ela pode simplesmente ignorar, beleza? E só banir o Amano. Pra mim tá tranquilo. Banindo o Amano já tá de boa, tá? Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dessa previsão de Balist, tá? Deixa nos comentários aí, compartilha. Se puder, se inscreve nos canais aí na descrição. Todos eles fazem conteúdos de Yu-Gi-Oh!, tá? Tanto de Duel Links como de TCG. Se você tá jogando o card game TCG e procura cartas TCGs assim, baratas, tá na descrição aí o Metagame Store, beleza? Do Aturi Tio. Compra a loja com eles lá. O Aturi ele vai até os Estados Unidos para comprar as cartas, então é mais barato, né? Para trazer aqui, fazer um precinho bem bacana, beleza? Tem o cupom que é do Eliaster, tá? Eliaster 5. Você entra lá, bota Eliaster 5 na promoção lá da box, né? Da box não, do Metagame Store, da loja, né? Do Aturi Tio. E você ganha 5% de desconto. Fechou? Então deixa o like, compartilha, beleza, rapaziada? E tamo junto. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí da minha previsão de Balist. E claro, deixa aí nos comentários a sua previsão de Balist, beleza? Então é isso. É nóis, falou, até mais. Fui!